Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Negócios Globais. E hoje a gente vai falar sobre um REIT, um ativo imobiliário que investe em cassinos. Então sim, é muito possível a gente receber dividendos em dólar de cassinos. Muita gente gosta de passear, jogar em cassinos, gastar dinheiro, mas dá para fazer o inverso. Dá pra gente ganhar uma parte daquilo que esses cassinos ganham. Na verdade, a gente consegue ganhar uma parte do que os donos das propriedades dos cassinos ganham, que é em relação aos aluguéis recebidos. E hoje a gente vai falar sobre o VICI Properties, um dos principais REITs de cassinos dos Estados Unidos. Ele está presente na principal avenida de Las Vegas, além de estar em outros estados também. A gente vai falar um pouco melhor mais pra frente disso aqui no conteúdo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Thiago Armentano, sou analista de valores imobiliários e sou analista-chefe de ativos globais da casa de análise Simpla Club. E antes da gente começar esse conteúdo valiosíssimo, não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo, ative as notificações e se inscreva no canal. Aqui a gente fala sobre investimentos em dólar. Eu mostro para vocês que qualquer pessoa consegue investir para receber renda passiva em moeda forte. A gente não precisa ficar preso ao Brasil recebendo em real, moeda fraca, tá? Claro, a gente tem muitos bons investimentos no Brasil, mas lá fora a gente tem muito mais opção e podemos construir patrimônio fora do país, também através de uma corretora brasileira, mas especialmente através de uma corretora estrangeira. A gente tem diversos vídeos de análise de ativos aqui no canal, uma série de outros vídeos explicando como investir fora, tá? Então depois que você assistir esse vídeo aqui sobre o VICI Properties, dá uma maratonada aqui no canal que você vai conseguir entender como fazer o seu primeiro aporte em dólar. E se você já investe, você vai conseguir entender quais são os melhores ativos. Tanto ETFs, que é uma forma um pouco mais fácil de investir, porque você já começa diversificado através de um fundo negociado em bolsa, como através de ativos específicos. A gente tem algumas análises bem bacanas aqui no canal. Bom, agora vamos falar sobre o VICI Properties. Eu vou mostrar na tela uma apresentação bem bacana aqui para vocês. Bom, pessoal, no próprio site de RI do VICI Properties a gente consegue ter as principais apresentações. A gente tem os documentos oficiais e a gente tem algumas apresentações um pouco mais rebuscadas. Geralmente as stocks americanas têm um site de RI bem feinho, já o VICI Properties eu gostei. Tem algumas apresentações bem bacanas, mostra de uma forma bem bonitinha os números dele. Então vamos lá, deixa eu pegar o óculos aqui para enxergar melhor, né? Bom, a gente já vê de cara aqui o Venetian, que é uma das principais propriedades ali do VICI. A gente tem 28 slides aqui, eu vou pegar os principais pontos para exemplificar para vocês assim como é que funciona a operação do VICI. Lembrando, pessoal, a gente sempre traz primeiro como é que o REIT funciona, como é que a estoque, ali a ação, a empresa opera, como é que ela trabalha, como é que ela faz para ganhar o dinheiro dela, gerar as receitas dela, e depois a gente vai para os números. Por quê? Primeiro a gente entende se o ativo ele tem diferenciais competitivos, se ele consegue de fato gerar valor, ter escala dentro das atividades dele, e depois a gente entende os números para ver se a gente tem crescimento de números, a gente tem entrega de fato. No caso dos REITs, a gente visa muitas vezes receber dividendos, tá? Então a gente precisa ver também esse ponto. Muitos dos REITs, eles não distribuem dividendos de uma forma muito forte, porque eles focam em crescer. Diferentemente, por exemplo, dos fundos imobiliários aqui no Brasil, a gente tem muitos REITs de crescimento lá fora que crescem muito forte, tomam dívida para isso, ou às vezes emitem ações, mas conseguem expandir de uma maneira muito bacana. Às vezes dentro dos Estados Unidos, e muitas vezes fora dos Estados Unidos, como REITs como o REIT igual ao Prologis, como o American Tower, dois dos REITs que a gente analisou aqui no canal, conseguem operar fora dos Estados Unidos e crescer ainda mais e ter um ganho de escala ainda maior, tá? Bom, olhando um pouquinho a história aqui do VICI Properties, ele investe em propriedades que coloca cassinos dentro dessas propriedades, tá? E tem a parte de jogos, restaurantes, tem a parte de hotéis. Então é todo um arcabouço de entretenimento dentro das propriedades do VICI Properties, tá? Bom, falando da história, atualmente são 54 propriedades. Entretanto, o VICI ele começou lá em 2017 através de um spin-off do Caesars, tá? O que isso significa? Ele fazia parte de uma empresa que se dividiu, a grosso modo explicando para vocês. Então ele se dividiu e virou uma empresa imobiliária em específico, tá? O Caesars, ele sempre teve sua atividade voltada para o entretenimento e o VICI Properties, ele veio para ser
uma empresa isolada que cuidava de propriedades de entretenimento, tá? Isso em 2017. E ao longo do tempo, o VIT Properties ele foi adquirindo propriedades, ele foi crescendo através basicamente de expansão. A gente pode pegar aqui, principalmente em 2019, onde ele conseguiu adquirir ali o Jack Entertainment e algumas propriedades do próprio Caesars, né, do Caesars Palace. E aí ele começou a fazer uma atividade chamada Sale Leaseback, onde o ativo, a empresa compra o ativo e depois aluga de volta para a própria empresa. O que acontece quando a empresa ela faz isso? Ela consegue manter o inquilino que já era o dono da propriedade, ou seja, já tem uma taxa de ocupação, nesse caso, elevada por conta disso, e ainda consegue de alguma forma utilizar uma propriedade já específica para aquele tipo de inquilino que ele acaba alugando, entendeu? O que significa? A propriedade está pronta, ela já tem todos os requisitos necessários para isso. E a empresa que vende o seu ativo para poder alugar de volta é uma empresa que muitas vezes quer gerar caixa com aquele ativo que está imobilizado para ele, e a atividade central dele não é ser uma empresa imobiliária, tá? Então faz muito mais sentido essas empresas venderem seus imóveis e usarem esse dinheiro nas suas atividades, que acaba gerando um ROI muito maior, tá bom? Bom, em 2019 a Hard Rock também foi ali adquirida algumas propriedades dela, e ao longo dos anos algumas outras aquisições muito importantes, principalmente aqui em 2021, foram feitas. Se a gente pegar aqui, ó, o Venetian Resort lá em Las Vegas foi adquirido, e o MGM Growth Properties também foi adquirido por 17 bilhões de dólares, uma baita aquisição aqui do VIT Properties, tá? Em 2017. E a gente vai vendo o crescimento ao longo dos anos, até que a gente teve em 2023 aqui mais uma aquisição lá no Canadá. O restante do MGM foi adquirido também pelo VIT, dentro de algumas propriedades que ele não tinha 100%. Então, em termos de história, é isso, pessoal. Você vê que ele surgiu em 2017, ou seja, aqui é um ponto de atenção. O VIT ainda é recente na bolsa, tá? Não são muitos anos. Já dá para ter uma ideia do histórico de atividades, do histórico de gestão, mas ele ainda é um rate recente. Isso, de alguma forma, ainda traz alguns pontos de atenção, tá? Bom, continuando aqui a nossa apresentação, 100% Triple Net Lease, ou seja, o que isso significa? Que o rate, ele possui contratos líquidos, ou seja, todos os custos das propriedades, parte operacional, parte de impostos municipais, enfim, da propriedade, é tudo do inquilino, ou seja, ele recebe o aluguel líquido. Essa é a modalidade de contrato Triple Net Lease, tá? Onde o rate, ele só fica responsável por, de fato, a parte corporativa dele, ou seja, gerir administrativamente os imóveis. É basicamente isso. Então ele recebe o aluguel líquido. Aqueles rates que não tem contrato Triple Net Lease, eles operam os imóveis, como por exemplo, sempre trago aqui no canal, sempre falo disso, na análise que eu fiz do Avalon Bay eu falo com isso com mais profundidade, mas os rates, por exemplo, residenciais, eles cuidam muitas vezes das propriedades dos inquilinos, operacionalmente falando, arcam com os custos. Bom, falando das propriedades aqui, o principal inquilino aqui é o Caesars Palace, né, o Caesars Entertainment. São 18 propriedades alugadas aqui do VIT Properties e responsável por 40% dos aluguéis. Aqui é um ponto importante, porque existe uma concentração de inquilino. A gente pode ver em segundo lugar aqui o MGM Resorts, em segundo lugar, com 36% do aluguel, né, da base de aluguéis do VIT Properties, que significa também uma grande concentração. São 13 propriedades alugadas do VIT pelo MGM. E o Venetian vem em terceiro lugar, 9% da base de aluguéis recebidas pelo VIT Properties. Ou seja, a gente já pode ver que 3 inquilinos são responsáveis pela maior parte dos aluguéis recebidos. Aqui é um ponto de atenção. É claro que isso é natural, já que o VIT Properties ele é relativamente novo na Bolsa de Valores, tá? Então é natural que isso aconteça. Bom, mas existem alguns outros pontos aqui, pontos positivos. A gente vê uma média de aluguel recebido por ativo ali, bem elevado aqui do VIT. Isso aqui é um ponto bacana. E outro ponto legal é que a média de contrato, de tempo de contrato do VIT é de 42 anos. Isso aqui traz pro rate uma previsibilidade muito grande com seus inquilinos, tá? Isso aqui é um ponto bem bacana da gente olhar. Bom, dando segmento aqui ele explica um pouquinho da estimativa
de proteção contra o CPI, que é a inflação americana, tá, ao longo dos anos até 2035. E aqui a gente consegue ver com um pouco mais de carinho o portfólio do VIT Properties, tá, onde estão os principais estados dos ativos do VIT Properties. Basicamente aqui, cara, apesar de estar fora também de Las Vegas e ter iniciado suas atividades no Canadá, o principal mercado do VIT é em Las Vegas, na Las Vegas Strip, a principal avenida de Las Vegas, onde estão os principais cassinos, principais hotéis, principais centros de entretenimento dos Estados Unidos inteiro, eu diria, tá? Então, é mais ou menos essa a distribuição. São 54 propriedades em 15 estados diferentes. Até em Nova York a gente tem ativo do VIT Property. Você vê que ele está sim concentrado em Las Vegas, onde ele tem o seu principal centro de atuação, mas ele está querendo dar uma diversificada em outros estados. É que Las Vegas tem alguns benefícios fiscais muito grandes para a atividade de entretenimento, então por isso que é interessante essa concentração lá. Mas alguns outros estados estão permitindo também os jogos de uma maneira um pouco mais facilitada, melhorando a parte de impostos, que geralmente é muito alta em relação ao entretenimento de jogos de azar. Bom, agora a gente pode ver mais ou menos como é que funciona algumas propriedades dos inquilinos. A gente tem quartos de hotéis, a gente tem a parte de jogos, né, a parte de cassino em específico, tem centros de convenção, temos a parte de entretenimento, de golfe mesmo, campo de golfe, e tem a parte de retail, os outlets, tem a parte de varejo dentro dessas propriedades. Então, são propriedades voltadas para os cassinos, para os jogos, mas a gente tem um complemento ao redor, principalmente a parte de hotel, a parte de outlet. São propriedades bem completas, onde você consegue extrair dos turistas, principalmente, diversas formas de receitas, tá? Porque esse turista, ele vai jogar no cassino, mas ele se hospeda no hotel, e aí ele vai comprar alguma coisa na loja, ele vai em algum restaurante. Então, você vê que existe uma gama completa dentro das propriedades, tá? E aqui a gente vê a Las Vegas Strip, a gente vê aqui algumas das principais propriedades aqui, ó, o The Venetian. Então, até se a gente entrar aqui no site do próprio VIT, aqui, ó, vou mostrar pra vocês algumas das propriedades com uma forma mais bonitinha. Aqui, ó, a gente vê aqui o MGM, a gente vê o Century Casino, a gente vê aqui, ó, a Cascata Golf Club, a gente vê o Jack Cleveland, Hollywood Casino, a gente vê o Caesars Palace, que é um dos mais famosos, o Venetian Resort, com certeza vocês já viram essa imagem em algum lugar. O Venetian Resort, eles colocam Veneza dentro de Las Vegas, é como se fosse um hotel temático de Veneza, é muito bacana mesmo. Bom, voltando aqui para nossa apresentação, os principais pontos em termos de atividade, eu acho que a gente já falou. Bom, a gente vê aqui um crescimento anualizado dos dividendos, um CAGR de 7,6%, ou seja, um crescimento composto de dividendos na casa de 7,6%, saindo de 1,15 por ação, chegando a 1,66 desde 2018. Realmente é um crescimento de alguma forma legal. Aqui são os principais pilares de crescimento do VIT que eles colocam aqui. Principalmente aqui eu vejo estratégia de M&A, né, aquisições. Aqui é um framework explorando os setores de real estate dentro daquilo que tem de diferencial a parte de jogos. Baixa ciclicidade, segundo eles. Bom, basicamente isso, pessoal. Agora chegando na parte de investment grade, né, o balance sheet, a gente chegando aqui dentro da dívida, como que ela está estruturada para o longo prazo, isso é um ponto importante nos rates. E dentro da capacidade de adquirir crédito, o VIT ele tem um credit rating positivo, estável, segundo as principais agências de crédito. Então isso traz para ele uma capacidade de tomar dívida barata, tá? Porque ele tem uma segurança, de certa forma, grande, até porque suas propriedades têm muito valor agregado, né? E aqui quando a gente olha para a dívida, de alguma forma, existe um certo equilíbrio, não existe nenhum compromisso aqui para os próximos anos muito relevante, que fuja muito da média ali, ou seja, o rate ele tem uma capacidade de pagamento de dívida tranquila, então ele vai conseguir arcar com esses compromissos, e a partir de 2032 existe um acúmulo aqui, que é natural, porque a gente tem vários anos compilados aqui, mas enfim, é uma dívida bem equilibrada, tá? 99% dela é fixa,
O único problema aqui seria se eles tivessem que rolar a sua dívida e ele acabaria tomando uma dívida mais cara com as taxas de juros mais elevadas, mas como ela é fixa e ele tem conseguido gerar caixa para pagar, tá tranquilo. 82% dessa dívida é não assegurada, ou seja, se tiver algum problema não precisa entregar, grande parte dela não precisa entregar seus imóveis, tá? Então é basicamente isso. É um rate bem redondinho em termos de balance sheet. E a gente já vai ver os números um pouco melhores ali mais pra frente. Calma aí, vamos ver se a gente acha aqui. Basicamente, acho que é melhor a gente usar a apresentação do Simpla Club para isso. Bom, a gente tem um histórico aqui do lucro. O lucro nem é sempre a melhor medida para analisar os rates, porque eles têm uma depreciação muito arrojada, geralmente. Mas a gente viu um crescimento aqui, ó, de 2018 até 2022, mais do que dobrou o lucro. Mas a melhor linha que a gente tem para olhar nos rates é essa aqui, o FFO. Tem um vídeo aqui no canal explicando quais são as melhores métricas para os rates, depois você dá uma olhada aqui, tá, no canal. Como funciona o FFO e como funciona o NOR. Bom, o Funds from Operation do VIT é crescente de uma forma bem interessante também, saindo de 524, chegando a 1.000, na verdade 1 bilhão 145 dólares em termos de FFO, crescimento bem forte ao longo desses anos aí. Bom, vou olhar aqui o relatório do Simpla Club, nossa casa de análise de investimentos, e aí a gente pode ver aqui a DRE, onde eu trouxe os últimos 3 anos fechados, tá? A partir de 2020. A gente vê um crescimento total de receitas de aluguéis, mais do que dobrou nos últimos 3 anos. A gente vê aqui o lucro, que eu havia falado, crescente aqui embaixo. No caso do VIT, ele tem uma depreciação muito tranquila em relação aos outros rates. Tem muitos rates que tem uma depreciação que chega até 30% das receitas. No caso do VIT, ele tem uma depreciação bem pequena por enquanto, tá? Então, por isso que o lucro, ele acaba sendo muito próximo do FFO atualmente, já que ele é um triple net lease, não tem custos muito relevantes no meio do caminho, tá? A gente pode ver aqui, ó, os custos administrativos, 48 milhões, perto dos 2,6 bi de receita, é muito pequeno, tá? Muito pequeno. Deixa eu olhar aqui em cima a dívida, algumas métricas que eu gosto de fazer para a gente entender o quanto que os juros da dívida ele impacta em relação à capacidade de geração de caixa do rate. E a gente pode ver uma dívida, os juros da dívida subindo, natural, ele tem tomado cada vez mais dívida, tem crescido seu portfólio por conta disso. E a gente vê os juros da dívida sobre EBITDA, a capacidade de pagamento de juros em relação à capacidade de geração de caixa, de 32%. Um pouco mais elevada, natural, o rate ele ainda é muito novo na bolsa, mas ainda está dentro do controlável, até 40%, 45% é ok, tá? Outros rates que a gente trouxe aqui no canal tem uma relação muito menor dessa dívida, porque eles têm um prazo de bolsa muito maior, tem uns juros da dívida muito mais equilibrado, mas o VIT ele tem aqui uma capacidade de geração de caixa para pagar a dívida bem tranquilo. E aqui a gente pode ver a dívida bruta crescente aqui, principalmente em 2022, novas aquisições, precisou tomar dívida, precisou emitir dívida, natural que isso aconteça. E a dívida líquida sobre EBITDA chegou a 7,8 vezes, mas era bem controlada até então. Nossa, Thiago, mas essa relação não é muito alta nos rates. A gente entende que até 6 vezes é uma relação muito tranquila, tá? Porque eles tomam dívida barata e é assim que eles crescem. E no caso do VIT, até 2022 está em 7,8, mas quando a gente olhar os primeiros trimestres aqui, eles já conseguiu equilibrar. E quando a gente faz um ajuste aqui até da dívida, quando a gente tira alguns fatores que acabam entrando aqui, a gente vê uma relação mais baixa, então tá tranquilo. Mas é claro que é um ponto de atenção sempre, a gente precisa ficar de olho nisso, né, pessoal? Bom, basicamente isso, a gente pode ver o crescimento de dividendos, lembrando que os rates são obrigados a distribuir 90% do seu lucro, tá? Então, em termos de número, ok, tá? A gente tem que olhar assim para a dívida, ver se a gestão está fazendo um equilíbrio eficiente do seu debt maturity para frente. Aparentemente está um pouco elevado, mas está ok. Então, em relação à dívida, tranquilo, a gente vai sempre analisar ela ano a ano, a gente vai olhar de perto para ver se ele não está se endividando demais, trazendo risco. Lembrando que é sempre importante investir em rates que possuem dívidas baratas e que não sejam muito alavancados. A gente olhou a capacidade dele de gerir suas propriedades, quais são as principais propriedades em termos de aluguéis. Existe sim uma certa concentração em 3 principais inquilinos, isso é um ponto de atenção, mas ele é um rate também relativamente novo, que está mostrando sua força e mostrando sua capacidade de diversificação, por isso que tem crescido sua capacidade de diversificação para o futuro, está querendo diversificar, está querendo trazer novas frentes para poder depender menos de determinados inquilinos.
Então, bacana, tem mostrado crescimento dos dividendos, crescimento no FFO, então é um rate com perspectivas bacanas. Isso aqui não é uma recomendação de compra, a gente traz aqui conteúdo a nível educativo. Depois que você terminar esse vídeo, vai assistir aqui, eu vou deixar a relação de outros rates que a gente analisou aqui no canal, tá bom? Então, pessoal, VIT Properties é isso, dá pra gente ganhar dinheiro com os cassinos, recebendo os aluguéis desses cassinos, tá? Não se esquece de deixar o like no vídeo, ativa as notificações e se inscreve no canal, tem o botãozinho vermelho pra ficar por dentro de todos os vídeos que a gente traz aqui semanalmente sobre ativos no exterior. Tamo junto, pessoal, um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.